Deuteronômio 34:5. Moisés morreu ali, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o Senhor o sepultou num vale, mas ninguém sabe o lugar do seu sepulcro até hoje. Uma linha, sem explicação, sem localização, sem testemunha. O homem que dividiu o Mar Vermelho, que subiu 2 vezes ao Sinai, que falou com Deus face a face, que liderou um povo inteiro por 40 anos no deserto, morreu sozinho, sem testemunha, sem túmulo conhecido, sem sepulcro que ninguém pudesse visitar. A maioria leu e seguiu em frente. Ninguém parou para perguntar por quê. Por que Deus escondeu o corpo do seu servo mais fiel? Por que nenhum israelita viu onde ele foi enterrado? Por que esse detalhe específico está registrado como mistério aberto até hoje dentro do próprio texto sagrado? A resposta não está em Deuteronômio, está distribuída em 3 livros diferentes, 2 canônicos, 1 removido. Para entender o mistério da morte de Moisés, é preciso entender quem ele era antes de se tornar o libertador de Israel, porque a maioria conhece o Moisés do Êxodo, poucos conhecem os 120 anos inteiros. Moisés nasceu hebreu, cresceu egípcio. Atos 7:22 registra. Foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Não era um pastor ignorante chamado por Deus. Era um príncipe com formação de rei. Matemática, arquitetura, administração, guerra, tudo o que o Egito sabia, Moisés aprendeu dentro do palácio do faraó. Aos 40 anos, matou um egípcio que espancava um hebreu. Fugiu. Foi para Midian. Casou-se com Zípora, filha do sacerdote Jetro. Passou 40 anos cuidando de rebanhos no deserto. 40 anos. Um príncipe de palácio, pastoreando ovelhas num deserto, sem nação, sem missão, sem nome. O livro de Jazar, citado em Josué 10:13 e 2 Samuel 1:18, preenche o que o Êxodo omite. Antes de chegar a Midian, Moisés passou décadas na Etiópia. Chegou como refugiado. Virou conselheiro de guerra. Depois general. Depois rei. Governou por 40 anos. Casou-se com a rainha etíope Adoniá, mas o texto de Jazar registra que nunca se aproximou dela. Números 12:1 menciona a mulher etíope de Moisés sem explicar quem era. Jazar explica tudo. Então, o que parecia ser 40 anos perdidos na vida de Moisés era, na verdade, treinamento. Egito ensinou a ciência. Etiópia ensinou a guerra. Midian ensinou o silêncio. E foi no silêncio do deserto, pastoreando ovelhas aos 80 anos, que Deus o chamou pela primeira vez numa sarça que queimava, mas não se consumia. 80 anos de formação para 40 anos de missão. Moisés guiou Israel por 40 anos, dividiu o mar, recebeu a lei no Sinai, intercessou pelo povo quando Deus queria destruí-lo. Suplicou, chorou, quebrou as tábuas, voltou ao monte, reconstruiu. Construiu o tabernáculo conforme as instruções divinas. Sustentou um povo de reclamações constantes por 4 décadas de deserto. E no fim, pagou o preço de uma única desobediência. Números 20:8. Deus disse a Moisés: "Fala à rocha, e ela dará água." Moisés estava exausto. O povo reclamava de novo. O irmão Arão havia morrido. E Moisés, diante do povo inteiro, ergueu a vara e bateu na rocha 2 vezes. A água jorrara, o povo bebeu, o milagre aconteceu. Mas Deus não havia mandado bater, havia mandado falar. Números 20:12. Por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhe hei de dar. 40 anos de fidelidade, 10 pragas, mar dividido, Sinai 2 vezes, tabernáculo construído. E o preço de uma pancada na pedra errada foi não entrar na terra prometida. Mas ainda não era a morte. Moisés poderia ter vivido do outro lado do Jordão. O texto não obrigava à morte, obrigava apenas a não entrar. Deuteronômio 32:50 revela o que veio além da proibição. Uma convocação. Morre no monte e reúne-te ao teu povo. Não foi doença, não foi velhice, foi chamamento. Deus chamou Moisés para morrer, com o corpo intacto, com os olhos perfeitos, com 120 anos de vigor que o texto confirmou explicitamente em Deuteronômio 34:7. Moisés não morreu porque o corpo falhou, morreu porque Deus mandou vir. E então o sepultou pessoalmente, sem testemunha, num vale que ninguém encontrou até hoje.
A Assunção de Moisés, escrita no primeiro século da era cristã, originalmente em hebraico, traduzida para o grego, depois para o latim. O único manuscrito que sobrou é um palimpsesto do século V, um pergaminho reutilizado onde o texto original ainda pode ser lido sob outro texto escrito por cima. Encontrado na Biblioteca Ambrosiana em Milão em 1861 pelo pesquisador A.M. Seriani, parcialmente destruído, parcialmente ilegível, grande parte corrompida pelo tempo. O que restou é suficiente para mudar tudo o que você pensou que sabia. O texto descreve Moisés convocando Josué antes de morrer, entregando profecias sobre o futuro de Israel, descrevendo o que viria séculos depois da conquista de Canaã até o reino de Herodes. E Josué, desesperado diante da partida do único líder que havia conhecido, faz uma pergunta que o texto canônico nunca registrou. A Assunção de Moisés preservou essa pergunta. Josué perguntou: qual será o sinal que marcará o seu sepulcro? Ou quem ousará mover seu corpo dali como se fosse um mero homem? Josué já sabia. Havia algo naquele corpo que tornava o sepulcro não apenas desconhecido, mas inviolável. O corpo de Moisés não poderia ser tratado como qualquer morto, não porque era um herói nacional, mas porque havia algo naquele corpo que ainda tinha destino. O que Josué não sabia, e a Assunção de Moisés não chegou a explicar porque essa parte do texto foi perdida, estava num versículo que sobreviveu no Novo Testamento. Judas 9, uma linha, no meio de uma carta sobre falsos profetas, sem contexto, sem explicação, como se o leitor já soubesse o que estava sendo referenciado. O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Pare aqui. O arcanjo Miguel, o comandante dos exércitos celestiais, o mesmo ser que aparece em Daniel 10 como o príncipe protetor de Israel, o mesmo que no Apocalipse 12 guerreou contra o dragão e o expulsou dos céus. Esse ser disputou o corpo de Moisés com o diabo, sobre o cadáver de um homem morto num monte sem testemunha humana. E o diabo não recuou sem resistência. A disputa foi real. Judas registrou como fato histórico conhecido, não como visão, não como metáfora, não como alegoria teológica, como um evento que ocorreu e que os leitores do primeiro século reconheciam imediatamente porque vinham da Assunção de Moisés. A pergunta que o texto canônico não respondeu: por que o diabo queria o corpo de Moisés? Um cadáver não tem valor estratégico a menos que tenha destino. O diabo não queria profanar um herói, queria impedir o que estava planejado. E o que estava planejado estava registrado num monte na Galileia, décadas depois. Mateus 17:1. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O rosto resplendeu como o sol, as vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele, não como visão, não como espírito sem forma. Pedro reconheceu os dois imediatamente e propôs construir 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. Ninguém propõe construir uma tenda para uma visão. Pedro estava diante de 3 presenças corporais no monte da Galileia. Elias foi arrebatado corporalmente em 2 Reis 2:11, num carro de fogo. Eliseu viu, há registro, há testemunha. O corpo de Elias foi levado para o céu e o texto canônico confirma. Moisés morreu, foi enterrado por Deus num vale desconhecido, mas apareceu corporalmente na transfiguração, com o mesmo corpo que Deus sepultou, com o mesmo corpo que Miguel disputou com o diabo, com o mesmo corpo que Josué disse que não deveria ser movido como se fosse o de um mero homem. Lucas 9:31 registra o tema da conversa entre os 3. Falavam da partida de Jesus, que se havia de cumprir em Jerusalém. O maior legislador da história conversando com o Filho de Deus sobre a morte que a lei não podia resolver. A lei que Moisés recebeu no Sinai apontava para um sacrifício. O sacrifício estava ali, no monte, ouvindo a conversa. A disputa de Miguel não foi por um cadáver abandonado. Foi por um corpo que ainda tinha compromisso.
Se o diabo tivesse corrompido, destruído ou transformado em objeto de culto o corpo de Moisés, como aconteceu com tantas relíquias ao longo da história, o plano estaria comprometido. Porque o plano exigia que Moisés aparecesse em corpo, que ficasse de pé no Monte da Transfiguração, que conversasse com Jesus na semana da Páscoa que mudaria o mundo. Miguel não deixou. Deuteronômio 34 disse que ninguém sabe o lugar do sepulcro até hoje. O hoje de Deuteronômio é o tempo do autor, não o nosso. O nosso hoje tem Mateus 17, Judas 9, a Assunção de Moisés e a resposta completa que Josué não obteve no monte antes da morte. O corpo de Moisés não ficou no vale, foi guardado por ordem divina, disputado pelo inimigo, defendido por um arcanjo, apresentado no momento certo, no alto do monte certo, diante das 3 testemunhas certas, Pedro, Tiago e João, que depois escreveram o que viram. Deuteronômio registrou o mistério, Judas registrou a batalha, Mateus registrou a resolução. A Bíblia não escondeu o corpo de Moisés. Distribuiu a resposta em 3 textos escritos em 3 séculos diferentes, para quem tivesse olhos para ler os 3 juntos. Quem leu só um ficou com o mistério em aberto. Quem leu os 3 entendeu que o sepulcro desconhecido nunca foi abandono, foi guarda.